Vamos dar início, então, à programação aí desse terceiro Congresso de Conselheiros, que a única intenção realmente desse congresso é atingir os conselheiros. Os conselheiros têm um papel super importante nos regimes próprios. Então, a gente fez uma programação aí bem dirigido a todos vocês. E também, né, lógico, para os gestores, mas a principal finalidade é os conselheiros. Então, quem vai ministrar essa palestra aqui é o Dr. Narlon, já bastante conhecido nosso, que tem uma experiência muito grande em regimes próprios. Ele é o diretor do departamento e um profundo conhecimento aí sobre regimes próprios. Depois do término da sua palestra, nós vamos aí abrir um espaço aí para perguntas. Então, vocês podem ficar bem à vontade, podem perguntar o que vocês tiverem dúvida, porque toda pergunta é dúvida, certo? Para quem está solicitando a pergunta. E, lógico, o Dr. Narlon aqui vai estar disponível para responder. Então, já passo a palavra para o Dr. Narlon, para o início do nosso trabalho. Bom, muito obrigado, Correia. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início, né, ao nossa conversa aqui nessa manhã sobre esse tema que foi colocado, dos regimes próprios. Diversamente do conselheiro Sebastião Elvésio, que ontem falou aqui de baixo, eu vou ficar em cima porque eu sou bem menor do que ele, e eu acho que se eu ficar embaixo, quem está do meio para trás não vai me enxergar. Então, ficarei aqui em cima, mas acho que mesmo aqui não estarei tão mais alto do que vocês. E falando um pouquinho, né, daquela palestra de abertura ontem, eu achei ela bastante interessante, porque ele trouxe uma abordagem um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados, né, nos congressos. Então, abordando aquele tema da ética, e aí podendo viajar, né, por pensamentos de filósofos, estudiosos, e conseguindo fazer uma ligação desse tema com a nossa realidade dos regimes próprios. Então, de fato, foi uma palestra que eu gostei bastante e penso que vocês também tenham aproveitado bastante daquilo que ele trouxe ontem. E abordando alguns conceitos que nós vamos tratar um pouco aqui hoje, né? Então, de uma forma mais simples, sem trazer esses pensamentos dos filósofos, mas nós vamos tratar alguns daqueles conceitos que foram abordados ontem, relacionados aos regimes próprios de previdência social, a realidade que nós temos dos regimes próprios de previdência social. Portanto, o que foi colocado aqui, e na verdade não é propriamente um tema específico, né, mas é um conjunto de temas, desafios presentes e futuros para a supervisão e gestão dos regimes próprios de previdência social. E aí vamos falar um pouco sobre cenário econômico, transição demográfica, modernização da gestão, e vamos refletir conjuntamente sobre esse momento que nós estamos vivendo. E ali separei a nossa exposição em 3 partes. De início, vamos falar um pouquinho, mostrar alguns dados gerais sobre os regimes próprios, que tradicionalmente nós temos levado isso já em diversas apresentações. Então, só para nos lembrar qual é o universo que nós tratamos dos regimes próprios, né, em relação a número de regimes, a volume de recursos, a quantidade de segurados, que pode ser algo já de repetidas vezes visto por alguns, mas para aqueles que não participam tão habitualmente dos eventos, talvez sejam informações novas. E aí aproveito para perguntar nesse momento, daqueles que estão presentes aqui, quantos são conselheiros de regimes próprios? Isso, a grande maioria. Vocês que são conselheiros, quantos não participaram de eventos esse ano,
né? Os congressos da ABPEM, da ANEPREM, os congressos, quantos não participaram de eventos? Tá, então temos aí uns 50% pelo menos, né, que estão aí participando desse primeiro evento neste ano. Então, creio que não estaremos repetindo os temas para vocês, então podemos seguir bem tranquilos em relação a isso. Depois dessa parte dos dados gerais dos regimes próprios, vamos falar um pouco ali do que nós denominamos adversidades, né? Adversidades, sejam elas conjunturais ou estruturais. E o que pode ser feito e o que está sendo feito em relação ao tratamento dessas adversidades. E vou fazer uma última pergunta. Dos conselheiros que estão aqui, quantos são da região sul? Região sul. Sudeste. Bastante. Nordeste. Tá, ali. Centro-oeste. Tá, um número menor, mas temos aqui. E da região norte? Bastante gente da região norte. Tá. Então, o Centro-Oeste é que tem menos representantes, mas temos todas as regiões do país representadas aqui. Bom, então vamos começar ali falando sobre os dados gerais dos regimes próprios, e aí a gente começa nesse primeiro slide, apresentando aqui para vocês qual é o nosso contexto dos regimes previdenciários em relação aos entes federativos no país. Ali estão incluídos os estados, o DF, os municípios. Nós temos um total de, se não me engano, 5.568 municípios. E desse total de entes federativos, nós temos hoje 2.072 com regimes próprios de previdência social. Então, cerca de 37% dos entes federativos possuem regime próprio de previdência. A União tem seu regime próprio, todos os estados e o DF têm os seus regimes próprios, todas as capitais têm regime próprio de previdência e os municípios de médio e maior porte, em sua maioria, possuem regimes próprios também, embora muitos não possuam. Então, se nós formos pegar a população brasileira que vive em municípios com regime próprio instituído, embora nós tenhamos aí menos de 40% dos municípios com regime próprio, nós temos cerca de 70% da população vivendo em municípios que possuem um regime próprio de previdência social. Então, a forma como esses regimes sejam geridos, a sustentabilidade deles e o efeito que isso tenha nas contas públicas daquele município, se refletirá na situação dessas comunidades locais da grande parte do país, né, da maior parte de nossa população. Tenho aí cerca de 3.400 com regime geral, né, vinculados ao regime geral, e aqui embaixo nós temos a situação de regularidade previdenciária, ou seja, desse total de 2.072 regimes próprios de previdência social, quantos possuem o CRP? E aí nós vamos ver ali com o CRP administrativo cerca de 1.100 regimes, né, aproximadamente 55%. Temos um número de 258 com o CRP judicial, e aí mais à frente nós vamos voltar a falar dessa questão do CRP emitido por força de decisão judicial, e temos aí 678 sem o CRP. Então, são números que nos preocupam, né, porque nós desejaríamos que nós tivéssemos aí pelo menos 70%, 80%, 90% dos regimes com uma situação de regularidade previdenciária e o CRP sendo emitido administrativamente pelo cumprimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação. Mas a realidade nos mostra um pouco mais da metade dos regimes próprios hoje com essa situação de regularidade previdenciária. No próximo slide, nós temos aqui o total de segurados dos regimes próprios. E aí nós vamos ver que nós temos hoje quase 10 milhões de pessoas que são segurados de regimes próprios de previdência social. Sejam eles servidores ativos, mais de 6 milhões, sejam aposentados, cerca de 2,5 milhões, sejam pensionistas, mais de 1 milhão. E aí, distribuídos nos diferentes entes da federação,
sendo quase 3 milhões nos municípios. E esse slide nos traz aqui uma última coluna, que eu não vou falar dela por enquanto, nós vamos voltar nesse slide mais à frente, para falar um pouquinho dessa última coluna. No próximo, nós temos o total de recursos que os regimes próprios de previdência social possuem atualmente. E aí nós vamos ver aqui recursos aplicados no mercado financeiro, cerca de 97 bilhões de reais, né? Isso aqui é uma posição de uns 3 meses atrás, né? Podemos aí já estar com um número bem próximo de 100 bilhões de reais. E temos aqui na parte de baixo aqueles regimes que possuem outros recursos integrando o seu patrimônio. E aí nós vamos ter um total de 72 bilhões de reais, sendo 61 bilhões bens e direitos vinculados aos regimes próprios de previdência, e cerca de 11 bilhões de reais parcelamentos de débitos de contribuições feitos lá, cadastrados no nosso sistema, no CadPrev, e sob o nosso acompanhamento em relação ao pagamento desses parcelamentos, cerca de 11 bilhões de reais. Então, esse total aqui, de 170 bilhões de reais, é o volume de recursos dos regimes próprios de previdência. Aqui nós temos uma representação gráfica dessa distribuição desses recursos, né? Então, aplicações financeiras dos municípios, 67 bilhões de reais, aplicações financeiras dos estados, 30 bilhões de reais, outros ativos dos municípios, 2 bilhões de reais, demais ativos dos estados, 59 bilhões de reais, e aqui o grande volume são royalties de petróleo vinculados ao estado do Rio de Janeiro, ao Rio Previdência, parcelamentos de débitos dos municípios, praticamente 10 bilhões de reais, e 1 bilhão de reais de parcelamentos de débitos dos estados. Então, essa a distribuição dos recursos dos regimes próprios de previdência. Então, nossa parte inicial com a apresentação desses dados gerais, e aí passamos para o segundo ponto, onde nós vamos tratar um pouco daquilo que nós chamamos de adversidades conjunturais e estruturais que os regimes próprios de previdência enfrentam, né? Desafios que são colocados aos regimes próprios de previdência social. Começando falando um pouquinho sobre o cenário atual, e é o que nós temos hoje nesse cenário. Nós temos um ambiente de instabilidade política, né? Isso todos acompanham diariamente, né? A nossa situação envolvendo o Poder Executivo, o Congresso Nacional, e como isso, essas várias discussões que têm ocorrido, né, acabam afetando a nossa vida no dia a dia. Então, esse ambiente de instabilidade política é muito presente nesse ano de 2015. Em parte, consequência disso, nós temos um cenário, vamos lá, deixa eu me entender com esse slide aqui. Um cenário econômico adverso também. Então, o país passou por anos em que as notícias eram positivas, né, de crescimento econômico, de aumento do emprego, de formalização do mercado de trabalho, de pessoas saindo da pobreza e sendo elevadas a uma situação mais favorável, a chamada nova classe média, né, as pessoas tendo mais acesso aos bens de consumo. Então, nós tivemos um ciclo virtuoso, mas nesse momento as notícias são diferentes, né? O que vem ocorrendo é diferente, e aí nós temos um cenário econômico adverso. E como isso se reflete nos regimes próprios de previdência social? Bom, se reflete na redução da arrecadação de recursos pelos entes da federação em todas as esferas. Então, nós temos a redução dos repasses do Fundo de Participação para os estados, para os municípios. Nós temos hoje alguns entes com dificuldade bastante severa no próprio pagamento da folha dos servidores, né? Um exemplo aí que tem sido muito colocado é o exemplo do estado do Rio Grande do Sul.
fazendo parcelamento da folha, com atrasos no pagamento da folha dos servidores. E isso se reflete também na situação do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios, né? Atrasos nos repasses das contribuições, mesmo entes que habitualmente repassavam as contribuições em dia, alguns deles hoje enfrentando dificuldade nesse repasse das contribuições e muitas vezes tendo que recorrer ao parcelamento de débitos. Então, esse cenário nos traz aí aquele dilema entre presente e futuro, né? Entre atender às necessidades que cada um desses entes tem no presente, de honrar a folha de pagamento, de manter os serviços básicos para atendimento à população, e, por outro lado, ter a preocupação com regimes próprios de previdência que sejam sustentáveis e equilibrados para o futuro pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, algo que nós que trabalhamos no Ministério da Previdência, que já há alguns anos fazemos auditoria dos regimes próprios, e pela nossa experiência de ir acompanhando os resultados das avaliações atuariais, vendo as projeções dos fluxos de receitas e despesas, que enxergávamos ali pelo início da década de 2020, né, muitos regimes entrando numa situação mais difícil de você começar a ter o pagamento, as despesas superando o ingresso de recursos. Esse cenário, de certa forma, se antecipou, né? Aquilo que nós imaginávamos que estaríamos enfrentando um momento mais difícil daqui a 5 anos, esse cenário nós estamos vivendo já no momento presente. Não é o que nenhum de nós desejaria, né? Porque isso nos traz as dificuldades a serem enfrentadas. Mas talvez disso nós possamos extrair algo de positivo, que é o país discutir de uma forma mais séria, discutir de uma forma mais responsável a questão da previdência social, né? Não apenas a questão da previdência voltada aos regimes próprios, mas a previdência também em relação ao regime geral. E nós temos visto que esse debate sobre a previdência, né, que há alguns anos não estava muito em evidência, ele volta a estar em evidência nesse momento, por causa desse cenário que nós temos aí, esse cenário conjuntural adverso. E aí, nesse quadro que eu já havia mostrado para vocês, nós já podemos enxergar de forma imediata algum efeito dessa situação que nós estamos passando, por exemplo, nesse número aqui e nesse total aqui. Em algumas apresentações que nós fazíamos no início do ano, mostrando esse volume de recursos dos regimes próprios, nós estávamos aqui com um total de recursos de cerca de 180, 185 bilhões de reais. Por que esse volume caiu para essa apresentação que nós temos, para essa consolidação que nós temos agora? Principalmente por esse dado aqui. Outros bens, direitos e ativos vinculados aos regimes próprios. O Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, ele fez uma reprecificação, né, em relação aos valores a receber dos royalties de petróleo, devido à queda no valor do barril de petróleo, né? Então, isso, como é um componente muito grande, ele afetou de forma significativa, né? Só que nós tivemos uma queda de mais de 10 bilhões de reais, que afetou esse nosso total de recursos. Além de alguns outros movimentos relacionados aos recursos aplicados no mercado financeiro pelos regimes próprios, e que nós vamos tratar logo adiante. Bom, temos uma situação de desequilíbrio nos regimes próprios? Sim, temos. E aí vamos ver algo que nos mostra de forma muito clara essa situação de desequilíbrio, e aí voltamos lá naquele quadro, com o total de segurados dos regimes próprios de previdência, para nós pensarmos um pouquinho sobre essa última coluna que está colocada aqui, e que nós chamamos de razão de dependência, né? A razão entre o número de servidores ativos, o número de pessoas que estão trabalhando e contribuindo, e o número
de pessoas que estão recebendo benefícios, os aposentados e pensionistas. E aí nós vemos que, na União, essa razão hoje é de cerca de 1,2, ou seja, eu tenho pouco mais de um servidor em atividade para cada aposentado e pensionista. Se nós fizermos uma conta muito simples, imaginando uma contribuição do segurado de 11% e uma contribuição do ente que seja o dobro, 22%, isso nos dá 33%. Né? Então, eu já vejo assim, numa conta muito, muito simples, que se eu tiver menos de 3 servidores em atividade para cada aposentado e pensionista, eu já tenho um regime, certamente, numa situação de desequilíbrio financeiro. Né? Menos de 3 é certeza desequilíbrio financeiro. Nem falo do atuarial. Então, temos aqui na União 1,2. Nos estados e no Distrito Federal, essa média é de aproximadamente 1,4. E aqui nós estamos falando de média e contribuem para elevar um pouco essa média aqueles estados mais jovens da federação, né? Aqueles estados que foram criados depois da Constituição de 88, que ainda têm um número de aposentados e pensionistas relativamente pequeno. Mas temos estados, e aí volto a mencionar o exemplo do Rio Grande do Sul, poderia falar também de Minas Gerais, em que essa relação é praticamente de 1 para 1, de um servidor ativo para cada aposentado e pensionista. E vamos ter uma situação ainda mais favorável nos municípios, em que, na média, eu ainda tenho mais de 4, cerca de 4 servidores ativos para cada aposentado e pensionista. Embora tenhamos aqueles municípios mais antigos, as capitais, também numa situação aí não muito distante daquela da União e dos estados. Então, esse número de segurados já me indica uma situação de desequilíbrio nos regimes próprios de previdência social. Podemos enxergar também nesse quadro aqui, esse quadro é uma consolidação que nós fazemos do resultado financeiro dos regimes próprios, um acompanhamento de um indicador que nós temos no plano plurianual, no PPA, e aqui nós temos o total das receitas e das despesas por grupos de entes da federação, municípios, estados, União, e o resultado operacional, ou seja, a diferença entre receitas e despesas, e quanto isso representa em relação ao PIB. Dados de 2011 a 2014, falamos aqui um pouquinho do ano de 2014, a última consolidação que nós temos. E aí nós temos os regimes próprios dos municípios com um resultado financeiro, um resultado operacional, ainda de um superávit de 11 bilhões de reais. Por quê? Porque eles têm aquela relação mais favorável entre o número de ativos e o número de aposentados e pensionistas. Então, os municípios ainda conseguem hoje ter uma sobra de recursos e essa sobra proporcionando ainda alguma capitalização desses regimes. Já nos estados, eu tenho uma diferença negativa, um déficit financeiro, que no ano de 2014 foi de 50 bilhões de reais, o que representa 0,92% do PIB. Na União, eu tenho um déficit financeiro, tive um déficit financeiro no ano de 2014 de 41 bilhões de reais, que representa 0,75% do PIB. Então, se eu somar todos os entes da federação, eu vou ter aí um resultado operacional negativo no ano de 2014 de 80 bilhões de reais, cerca de 1,5% do PIB. Ou seja, 1,5% daquilo que se produziu de riqueza no país no ano de 2014 foi utilizado pelos entes para cobrir a insuficiência financeira dos regimes de previdência dos servidores públicos. E aqui estamos falando de resultado atuarial, se nós formos, resultado financeiro. Se nós formos falar de resultado atuarial, os números chegam a assustar. Né? E aí vou mencionar só o exemplo da União, que pela última avaliação atuarial que nós fizemos, né,
e que é o número que foi apurado e foi contabilizado no balanço atuarial da União do ano de 2014, um déficit atuarial de 1,2 trilhões de reais. Então, o déficit atuarial do regime próprio de previdência dos servidores da União é de 1,2 trilhões de reais. Então, temos uma situação de desequilíbrio dos regimes próprios, né? Os números, a realidade nos mostra isso. E aí podemos nos perguntar se existe, qual é a solução para esse desequilíbrio, né? Existe a solução? Existe uma solução para essa situação de desequilíbrio dos regimes próprios? E aí nós vamos ver pela legislação que nós temos algumas possibilidades, né? Temos, por exemplo, a possibilidade da segregação da massa. É uma das alternativas que está contempladas lá na Portaria 403 de 2008 e que já foi adotada por muitos entes, né? Cerca de 250 regimes próprios, incluindo aí quase todos os estados, adotaram a alternativa da segregação da massa, ou seja, dividir os segurados em dois grupos, onde você tem um grupo capitalizado, equilibrado, e você tem um outro grupo, que é o financeiro, onde o ente assume a responsabilidade de aportar os recursos faltantes até o término daquele grupo. Tem uma outra alternativa, que é o plano de aportes, seja por meio de valores pré-estabelecidos, seja por meio de alíquotas suplementares, né? Esse aí é praticado por mais de 1.000 regimes próprios, né? Planos de aportes, muitas vezes, com uma distribuição desses aportes ao longo do tempo, que não é a mais satisfatória, né? Porque você tem aportes muito pequenos no início e aportes muito elevados previstos para um período daqui a 10, 20 anos, e que podemos questionar se esses aportes serão viáveis ou não, mas outra alternativa praticada por muitos entes. Podemos falar aí da possibilidade de constituição de fundos de bens e direitos. Como mencionamos, o Estado do Rio de Janeiro, onde o Rio Previdência tem lá esse fundo com royalties do petróleo, que ele é utilizado para cobrir as insuficiências financeiras. É uma possibilidade. Podemos, por fim, falar de alterações na legislação, de medidas de gestão para tratar esse desequilíbrio. E aí voltamos à questão inicial. Existe uma solução única? Não existe uma solução única. Não existe uma solução fácil. Seja qual for a decisão adotada, o caminho adotado para se tratar esse problema do desequilíbrio dos regimes próprios, será um caminho difícil, um caminho que exigirá muito esforço e sacrifício. E provavelmente você terá que conciliar várias dessas medidas para que você consiga chegar a esse resultado. Então, qualquer alternativa que nós colocássemos aqui como sendo a solução, nós estaríamos dizendo algo que provavelmente não corresponderia à realidade. E aí cabe a cada ente da federação, a cada regime próprio, e aí os conselheiros fazem parte dessa discussão, identificar diante da sua realidade, das suas possibilidades, qual conjunto de medidas devem ser adotadas em relação a isso. Prosseguindo, vamos falar aqui um pouquinho sobre ameaças aos fundos previdenciários. E aí vamos descrever aqui algumas situações ocorridas ao longo dos últimos 2 anos, relacionadas a essa situação de desequilíbrio orçamentário dos entes da federação e que tem ameaçado o patrimônio dos regimes próprios, tem ameaçado aquelas políticas, aquelas decisões adotadas e implementadas no sentido de se tratar esse problema do desequilíbrio. E mencionarei aqui alguns casos concretos. Bom, antes disso, né, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio financeiro e atuarial.
E aí, começando lá de uma lembrança daquilo que a Constituição de 88 nos trouxe, por meio da emenda constitucional número 20, reforçado depois com a emenda 41, da necessidade dos regimes próprios de previdência social serem estruturados segundo critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, né? Um comando que nós temos no texto da Constituição, reproduzido na Lei 9717, logo no seu artigo 1º, e também na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo número 69. Então, a obrigatoriedade dos regimes próprios de previdência social serem estruturados de acordo com esse princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Aí nós temos o CRP, criado em 2001, que é o nosso instrumento para fazer esse acompanhamento, e temos a portaria número 403 de 2008, que vai dar aquelas normas gerais, aquelas diretrizes para a realização das avaliações atuariais, para a apuração do resultado atuarial dos regimes próprios de previdência e para o tratamento desse resultado atuarial quando deficitário, e aí apontando aquelas diferentes alternativas que estão lá naquele quadro anterior que nós mostramos para vocês, né? A possibilidade dos aportes por meio de alíquotas, por meio dos valores, a constituição dos fundos previdenciários com bens e ativos, a possibilidade da segregação da massa. E toda essa estrutura normativa relacionada ao equilíbrio financeiro e atuarial, nós temos aí ela consolidada e debatida nessa nota técnica, né, que nós aprovamos aí no início desse ano, a nota técnica número 3, que foi aprovada justamente diante daquelas situações que estavam ocorrendo de ameaça aos fundos previdenciários, né? Então, a manifestação oficial do Ministério da Previdência Social, né, Ministério do Trabalho e Previdência Social hoje, sobre essas situações. E aí falo um pouquinho sobre a questão da segregação da massa, que é aquela na qual nós temos enfrentado esse problema, porque aqueles que conhecem a segregação, né, sabem que quando você separa os servidores nesses dois grupos, você tem um grupo que é o previdenciário, que a princípio ele não te traz preocupação, né, porque ele vai ter poucos benefícios concedidos, e muitos servidores que estarão contribuindo. Então, você tem um longo período de capitalização, de acumulação de recursos nesse plano previdenciário, mas no financeiro, você tem uma situação de desequilíbrio, de necessidade de repasses de recursos, né, para a cobertura das insuficiências, que ela é crescente ao longo do tempo. Então, embora a segregação da massa seja uma alternativa possível, viável, e muitas vezes necessária para aqueles regimes que possuem déficits muito elevados, ela tem aquilo que nós chamamos de custo de transição. Ela proporciona, no futuro, um ganho significativo, pelo fato de você capitalizar os recursos e ter um retorno pela aplicação financeira desses recursos, né? Então, quando nós colocamos isso em números, quando nós fazemos uma avaliação atuarial, se nós formos comparar um regime que esteja em repartição simples, ou seja, ele não acumula nada, com um outro que esteja em capitalização, nós vamos ver esse ganho que é proporcionado pela segregação. Mas ela tem essa curva aqui, que precisa ser superada, que é o custo da transição, que é essa passagem desse momento em que você tem que cada vez transferir mais recursos para cobrir as insuficiências do seu plano, do seu fundo financeiro. Então, quem consegue subir essa montanha e chegar aqui em cima e ver o horizonte do outro lado, certamente terá um horizonte mais bonito, né? Vai contemplar uma bela paisagem. Mas, para você fazer essa subida aqui, você tem que fazer o sacrifício de transpor aqui essa montanha, tá? E alguns entes que estavam caminhando, né, nessa trajetória, ao invés de darem continuidade a esse esforço, resolveram mudar esse caminho. E aí nós temos os nossos exemplos aqui, tá?
Primeiro exemplo é o Estado de Minas Gerais, ocorrido no final de 2013. O Estado de Minas Gerais ele tinha uma segregação da massa instituída desde 2002. Graças a essa segregação, ele tinha conseguido acumular aí mais de 3 bilhões de reais de recursos. E aí, no final de 2013, o Estado de Minas aprovou uma lei extinguindo o fundo capitalizado, reunificando tudo em um único fundo financeiro. E, dessa forma, esses recursos, a quase totalidade desses recursos, foi consumida aí num período de cerca de 6 meses pelo Estado de Minas para pagamento da sua folha de aposentados e pensionistas. Então, aquele esforço feito durante um período de mais de 10 anos, ele se consumiu, ele desapareceu em cerca de 6 meses. Qual foi a atuação do Ministério da Previdência em relação a isso? Nós notificamos o Estado de Minas Gerais, não aceitamos as justificativas que foram apresentadas, o Estado ficou irregular no equilíbrio financeiro e atuarial, porém o Estado ingressou junto ao Supremo com uma ação e conseguiu nessa ação uma decisão para afastar os efeitos dessa notificação que nós tínhamos feito. Então esse critério do equilíbrio financeiro e atuarial, que o Estado de Minas está irregular, hoje os efeitos deles estão suspensos por força de uma decisão judicial. Apesar disso, o Estado de Minas está sem o CRP desde abril de 2015. Então, já há 6 meses, né, o Estado de Minas está sem o CRP, porque ele tem lá um outro critério com irregularidade que não foi sanada ainda, e a decisão foi apenas em relação a essa questão da unificação dos fundos. Segundo problema, o Estado do Rio Grande do Norte também aprovou uma lei semelhante no final de 2014. Rio Grande do Norte tinha uma segregação desde 2005, já estava com quase 1 bilhão de reais acumulado, e aí uma lei do final de 2014 extinguiu o fundo previdenciário e permitiu a transferência dos recursos para o fundo financeiro. Também notificamos e regularizamos o Estado do Rio Grande do Norte, mas ele conseguiu depois uma decisão liminar no Supremo, ficou ainda um tempo sem o CRP, porque ele tinha outras irregularidades não amparadas pela decisão, mas depois ele sanou essas irregularidades e a partir de junho de 2015 ele está com o CRP por força da decisão judicial. Pelo levantamento que nós fizemos, até abril de 2015, desse volume de recursos, 492 milhões de reais tinham sido utilizados aí pelo Estado do Rio Grande do Norte. Então, cerca de 50% daquilo que tinha sido acumulado. Terceira situação, o Estado do Paraná foi o primeiro ente a adotar a segregação da massa, ainda no ano de 98. Tinha no final do ano passado, início desse ano, aí, cerca de 8 bilhões de reais já acumulados. E aí, no começo de 2015, o Estado do Paraná chegou a encaminhar um projeto de lei para a Assembleia para fazer a mesma coisa que Minas Gerais e Rio Grande do Norte tinham feito, acabar com o fundo previdenciário e permitir a utilização completa dos recursos. Nesse momento, nós emitimos aquela nota técnica que eu mencionei, e emitimos também alguns pareceres tratando especificamente da situação do Paraná e dizendo que aquilo contrariaria a legislação e que nós teríamos aquilo como um procedimento irregular. Paralelo a isso, houve todo um movimento de mobilização e resistência dos servidores públicos no Estado do Paraná, e graças a esse movimento, esse projeto de lei ele foi retirado. Então, nós evitamos aquele mal maior, que seria a extinção do fundo previdenciário, e aí depois, no momento, cerca de 1 mês, 2 meses depois, o Paraná fez uma revisão da segregação da massa, que em tese ela é possível, a portaria 403, ela permite que, se você tenha uma segregação em que o plano previdenciário seja superavitário, é possível você fazer uma revisão dessa segregação, desde que essa revisão seja previamente submetida ao Ministério da Previdência Social e que ela não gere um desequilíbrio no plano previdenciário.
como essa lei foi aprovada sem observar esses requisitos, nós também tratamos o Estado do Paraná como irregular. E eles aí aprovaram uma lei transferindo parte dos servidores de um plano para outro. Isso aí, ao longo dos próximos anos, vai gerar uma descapitalização de cerca de 3 bilhões de reais, e isso vai tornar o plano previdenciário também deficitário e vai exigir que, a partir da década de 2030, o Estado faça aportes adicionais para reequilibrar esse plano previdenciário. Porém, o Estado do Paraná, desde 2006, possui uma decisão judicial, que é aquela que mais nos afeta, né, em relação ao a nossa supervisão, porque é usada como precedente em muitas outras ações, e por isso o Estado do Paraná continua com o CRP por força de decisão judicial. E o caso mais recente que nós temos é o caso do Distrito Federal, que também possui uma segregação da massa, aprovada desde 2008, com recursos acumulados aí de cerca de 3 bilhões, que fez algo que, a princípio, seria possível, que é uma revisão da segregação, com transferência desse superávit do plano previdenciário para o financeiro. Porém, também não observou aqueles requisitos de submeter isso previamente à análise do Ministério da Previdência Social. Então, qual foi o nosso procedimento em relação a esse caso do DF, que é um caso aí bastante recente, né? A lei é do dia 30 de setembro. Nós notificamos o Distrito Federal, concedemos um prazo de 45 dias, esse prazo ainda está em curso, né? Vai até o início de dezembro, para que eles nos apresentem uns elementos que nós possamos avaliar se aquilo que foi aprovado por essa lei preserva o equilíbrio desse plano, se foram seguidas, né, aqueles fundamentos técnicos necessários para essa alteração. Então, essa situação do Distrito Federal ainda está sob análise. Prosseguindo, né, lembrando, nós estamos falando de quê? Estamos falando de adversidades, né? Outra adversidade, então, que nós temos, e está relacionada àquilo que eu acabei de mencionar, né, é a questão da judicialização do CRP. Aqui nós temos uma representação, né, dos nossos 3 regimes de previdência que nós temos no nosso sistema previdenciário, né, regime geral, regimes próprios, regime de previdência complementar, e como se dá a estrutura de regulação e supervisão de cada um desses regimes. E aqui, em relação aos regimes próprios, nós vamos ter essa supervisão sendo exercida principalmente pelo Ministério, por meio do nosso departamento, e, paralelamente, também pelos tribunais de contas, com base naquela competência que eles têm de fazer a fiscalização, o controle externo, né, dos entes da administração pública. Essa regulação do Ministério da Previdência Social, ela nasce lá na Lei 9.717, vem com o CRP, já passamos por isso, e se nós formos enxergar o cenário antes de 98, quando não havia supervisão pelo Ministério da Previdência, e após 98, quando essa supervisão passa a existir, nós vamos ver uma clara diferença entre o que existia anteriormente e o que passou a existir depois, né? Então, o que nós tínhamos anteriormente, com essa ausência de supervisão, era, como regra, a gestão inadequada dos regimes, o não repasse dos recursos, a utilização desses recursos para outras finalidades, um déficit atuarial crescente e não tratado, e certamente caminhávamos para um sistema totalmente insustentável. A partir de 98, quando nós temos esse marco legal que começa a dar sustentação para essa estrutura de regulação e supervisão exercida pelo Ministério da Previdência Social, né, nós passamos a ter nítidos avanços na gestão dos regimes próprios. Nós vamos corrigir muitas das distorções que tínhamos anteriormente, passamos a ter um acompanhamento mais efetivo desse repasse dos recursos, da capitalização e utilização desses recursos, temos um aumento desse volume de recursos e temos aí, então, um caminho não de sustentabilidade já existente,
mas trilhar, caminhar no sentido da construção dessa sustentabilidade. E se nós formos ver este gráfico, a evolução dos recursos dos regimes próprios, a partir de 2004 até 2014, e nós vemos como houve um crescimento, né, partindo aqui do ano de 2004, em que nós tínhamos menos de 20 bilhões de reais de recursos vinculados aos regimes próprios, e chegamos a 2014 com cerca de 170 bilhões de reais, que é aquele número que nós mostramos anteriormente. Isso, em boa parte, decorre dessa estrutura de supervisão. Porém, apesar disso, conforme eu mostrei para vocês lá no início, nós temos muitos regimes que, ao invés de buscarem a sua adequação àquilo que a legislação estabelece, e aí normalmente por uma iniciativa do ente federativo, né, do prefeito ou do governador, muitas vezes mal orientado, mal assessorado, preferem buscar um atalho, né, buscar o caminho mais fácil e aí buscar uma decisão judicial que afaste a nossa supervisão. E alegando que essa supervisão do Ministério da Previdência Social ofenderia a autonomia dos entes federativos, porque iria além daqueles limites que a Constituição estabelece para a definição de normas gerais. Mas nós sabemos e compreendemos que, quando a Constituição se refere a normas gerais, essas normas gerais elas têm que ser interpretadas conforme aquilo que é chamado de predominância do interesse. E quando você trata da questão da sustentabilidade dos regimes próprios, você não está falando de um interesse que seja predominantemente local ou regional. É um interesse de âmbito nacional. E nós temos várias manifestações nesse sentido, tanto do Supremo, hoje é um entendimento, a Procuradoria-Geral da República, quando ela se manifesta nas ações que estão em trâmite no Supremo, questionando a nossa atuação em relação ao CRP, ela se manifesta claramente no sentido de que o interesse predominante em relação à previdência dos servidores é de âmbito nacional e, portanto, deve existir, sim, uma legislação de âmbito nacional e um controle de âmbito nacional em relação a esses regimes. E aqui nós temos a distribuição dessas ações judiciais relacionadas ao CRP por ente da federação. E nós vamos ver que elas estão especialmente concentradas em algumas regiões, né? Principalmente na região Nordeste. E nós temos aqui o estado campeão de decisões judiciais relacionadas ao CRP. O slide está com um probleminha aqui, mas são mais de 60 regimes próprios do estado de Pernambuco, que hoje tem o CRP por força de decisão judicial, né? 42% dos regimes próprios. O estado da Paraíba são 32%. Então, principalmente, numa determinada região do país onde essas decisões têm sido concedidas com maior frequência, né? Em outras regiões, os tribunais têm analisado isso de forma mais criteriosa e, em muitos casos, negado essas decisões judiciais. Negado esse CRP por força de decisão judicial. Bom, estávamos falando de adversidades conjunturais. Vamos falar agora de adversidade estrutural. E aqui vamos falar um pouquinho sobre uma questão que não é uma questão só da Previdência dos servidores públicos, é uma questão de toda a Previdência, inclusive do regime geral, e é uma questão que transcende a própria situação apenas da Previdência Social, mas que atinge também outras políticas públicas a cargo do Estado. Nós estamos hoje passando por um momento de forte mudança na estrutura demográfica do nosso país. Os países mais desenvolvidos, eles fizeram essa transição demográfica ao longo do século XX, por um período aí de cerca de 100 anos, né, que deixaram de ser nações jovens para serem nações idosas, e ao longo desse caminho, eles construíram um crescimento econômico
e índices de atendimento às necessidades sociais bastante satisfatórias, né? Países como o Brasil, outros países da América Latina, outros países menos desenvolvidos, estão passando por essa transição demográfica nesse momento e num ritmo muito mais acelerado do que aqueles países desenvolvidos passaram, né? A nossa transição demográfica não ocorrerá em 100 anos, ela ocorrerá num espaço de 30 a 40 anos, e sem que nós tenhamos tido a oportunidade de crescer e repartir essa riqueza de forma adequada, antecipadamente. Aqui nós temos a estrutura etária brasileira no passado, né, 1980 e 2010, como essa pirâmide etária ela vem mudando, né, saindo daquela tradicional base alargada, com muitas crianças e jovens, né. Já para 2010, nós temos um movimento dessa base no sentido do meio da pirâmide. Chegaremos a 2030 com essa realidade aqui, onde a parte mais larga da pirâmide estará aqui no meio dela, e em 2060 a pirâmide praticamente estará invertida, né? Nós teremos um número de pessoas adultas já numa idade aí da chamada meia-idade, né? E de idosos maior do que o nosso número de crianças e jovens. Então, aquilo que nós vimos lá no regime próprio da União, no regime próprio dos estados, de você ter cada vez menos contribuintes e cada vez mais pessoas recebendo benefícios, estará em toda a nossa estrutura do sistema previdenciário, seja dos regimes próprios, seja do regime geral. Aqui nós vemos o crescimento da expectativa de sobrevida nos últimos 15 anos. Nossa expectativa de sobrevida da população cresceu aí mais de 4 anos nos últimos 15 anos. Aqui nós temos o aumento da população idosa. Partimos aqui do ano de 2000, quando tínhamos cerca de 14 milhões acima de 60 anos. Chegaremos a 2060 com cerca de 74 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Aqui a redução da relação de dependência, que hoje ela já está num número de cerca aí de 8, 9 ativos para cada pessoa em idade avançada, né, para cada idoso. Em 2030 será de cerca de 5, e lá em 2060 de pouco mais de 2 pessoas na chamada população economicamente ativa para cada idoso. Aqui a população muito idosa, né? População com mais de 80 anos ou mais de 90 anos. Mais de 80 anos, temos hoje aí em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. Teremos cerca de 14 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Mais de 90 anos, temos hoje aí em torno de 500 mil pessoas, teremos cerca de 5 milhões de pessoas com mais de 90 anos. Então, conforme eu disse, isso afeta não apenas a Previdência, mas afetará também as políticas de saúde, né? Então, a saúde se tornará cada vez mais cara, mais onerosa, né? Porque você terá uma população idosa muito maior, afetará outras situações, como questão de transporte público, de acessibilidade, né? De você dar condições dessas pessoas, desse grande número de idosos, se locomoverem nas cidades, exigirá adaptação das residências, né, para que essas pessoas também não tenham lá os seus problemas de acidentes domésticos. Exigirá talvez rever o conceito de meia entrada, de fila preferencial para os idosos, né, porque nós poderemos passar a ter mais pessoas na fila do preferencial do que na fila comum. Então, tudo isso, muitas coisas irão mudando na nossa sociedade ao longo dessa trajetória.
Então, estávamos falando de adversidades. Vamos passar a falar agora um pouco sobre o que pode ser feito e o que nós temos buscado fazer em relação a esses problemas que têm sido enfrentados, sejam eles conjunturais ou estruturais. Correia, nosso tempo é até às 11 horas ou até às 10h30? Até às 11? Tá bom. Então vamos prosseguindo. Estou cansando vocês? Não? Tá. Então, o que foi feito, o que está sendo feito? Aqui nós podemos começar falando de algo que já aconteceu, uma medida já tomada pelo governo federal, né, que já foi implementada em relação ao regime geral de previdência e ao regime próprio dos servidores da União, né. Esse é um tema que nós já abordamos em vários eventos ao longo deste ano, então não vou descer a detalhes, né, vou dar aqui só as linhas gerais, mas como conhecimento, especialmente para aqueles cerca de 50% da plateia, né, que nós vimos aqui, que não participaram de nenhum evento esse ano, que estão participando desse primeiro evento. Então nós tivemos, no finalzinho de 2014, a edição dessa medida provisória 664, que foi discutida ao longo do primeiro semestre no Congresso Nacional e que acabou resultando na Lei número 13.135 de 2015. Bom, quais foram os objetivos dessas mudanças focadas aí principalmente em relação ao benefício de pensão por morte? Primeiro deles, aperfeiçoamento das regras de concessão do benefício de pensão por morte. Embora essa medida tenha sido editada junto com algumas outras medidas, daquilo que ficou aí chamado como pacote de ajuste fiscal, né, como medidas do governo para reequilíbrio das contas, na verdade, quando nós tratamos dessas mudanças na pensão por morte, não é um objetivo de curto prazo, de apenas readequação das contas nesse momento, né. O objetivo é, de fato, de você ter um aperfeiçoamento dessas regras da pensão por morte, que as regras anteriores permitiam algumas condutas que não eram adequadas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A adequação dessas regras aos padrões internacionais, né, aquilo que se praticava de pensão por morte no Brasil estava totalmente fora daquilo que é o padrão adotado na quase totalidade dos países, e a eliminação de distorções que resultavam em ônus excessivo para a sociedade. Aqui nós temos um quadro que compara os gastos com pensão por morte no Brasil com um grupo de 45 países. E aí nós vemos que nesse quadro, o Brasil, que desses 45 países é um dos mais jovens, é o 40º menos idoso, né? Então um dos mais jovens, porém era o que mais gastava, o primeiro lugar em gastos com pensão por morte. Gastando aí cerca de 3% do PIB com o pagamento de pensão por morte, e aí incluindo regime geral e regimes próprios, né? Então esse número já nos mostrando que alguma coisa estava fora do padrão. Aqui esse mesmo comparativo entre esse grupo de países, e nós temos aqui, então, uma relação entre a razão de dependência, então essa linha horizontal me mostra a relação entre idosos e população economicamente ativa. Então, quanto mais próximo aqui de zero eu estou, mais jovem o país, quanto mais distante eu estou, mais idoso o país. E na vertical é a proporção dos gastos de pensão por morte com o PIB desse país. Então, o Brasil, entre os mais jovens, né, ou menos idosos, uma relação aqui de cerca de 10%, porém, o primeiro lugar aqui nos gastos com pensão por morte. Gastando muito mais, por exemplo, do que esse último pontinho aqui, que é o Japão, que tem uma relação entre idosos e população economicamente ativa de cerca de 35%, mais de 3 vezes do que o Brasil, mas gasta a metade do que o Brasil gasta com pensão por morte.
gastando mais do que países da antiga Iugoslávia, que tiveram um processo de guerra civil recente, que resultou em muitas mortes, e que, portanto, certamente tem muitos benefícios de pensão por morte sendo pagos. E, mesmo assim, esses países têm um gasto inferior ao Brasil. Gastando muitíssimo mais do que países como México e Chile, que têm uma estrutura etária bem semelhante à nossa, mas que gastam aí 1/3 ou menos de 1/3 do que o Brasil gasta com pensão por morte. Aqui é um quadro que compara as regras de acesso ao benefício, né? É difícil de enxergar, está em inglês, mas o que esse quadro indica nesse grupo de países, existia algum requisito para acesso à pensão por morte em relação à carência, a tempo mínimo de contribuição? Maior parte deles, sim. Existe algum requisito na legislação em relação à idade do cônjuge sobrevivente, né, do viúvo ou da viúva? Na maior parte deles, sim. Existe alguma verificação em relação à dependência econômica, a necessidade desse viúvo ou viúva de receber esse benefício? Na maioria das vezes, sim. Existia algum requisito em relação ao tempo mínimo de casamento ou união estável? Na maioria deles, sim. E aí o Brasil, o único aqui, que não tinha nenhum desses 4 requisitos. E, ainda assim, garantindo a pensão no valor equivalente a 100% dos proventos de aposentadoria ou da remuneração em atividade. Aqui, lógico, no caso do regime geral, limitado ao teto. Enquanto a maioria dos outros países, mesmo tendo esses requisitos, a pensão por morte não corresponde a 100%, corresponde a uma determinada fração desse valor. Então, esse quadro nos explica por que o Brasil tem esse primeiro lugar aqui, em relação aos gastos. Bom, a lei 13.135, ela já está em vigor, como eu disse, em relação ao regime geral, em relação ao regime próprio da União, mas ela pode ou não ser aplicada aos demais regimes próprios. Ela já está ou não sendo aplicada aos demais regimes próprios. E o que dessa lei é importante que seja praticado pelos regimes próprios? E aí nós colocamos ali os 3 principais pontos de alteração que foram trazidos pela Lei 13.135. O primeiro deles, a exigência de um tempo mínimo de contribuição. Ou seja, é necessário que você tenha hoje, no regime geral, no regime próprio da União, no mínimo 18 contribuições mensais para que o pagamento da pensão por morte tenha uma duração superior a 4 meses. Aqui foi uma variação que ocorreu durante a discussão da medida provisória, que inicialmente era um prazo de carência, e não cumprida a carência, não havia o direito à pensão, né? Esse prazo inicialmente estava previsto em 24 meses. Houve uma redução de 24 para 18 contribuições mensais, e se criou uma figura que não é mais uma carência para ter acesso ao benefício, mas um requisito para que o benefício continue sendo pago. Então, mesmo que não atingido esse requisito, o cônjuge tem direito a uma pensão no mínimo de 4 meses. Se não atingir esse requisito, a pensão não continua sendo paga após os 4 meses. Segundo requisito, previsão de um tempo mínimo de casamento ou união estável. E esse tempo foi estabelecido em 2 anos. Terceiro, de grande importância, uma pensão com duração variável conforme a expectativa de vida, no caso dos cônjuges. Porque nas outras apresentações completas, nós mostrávamos exemplos de um aposentado, por exemplo, com seus 70, 80 anos de idade, já aposentado há cerca de 20, 30 anos, que se casava com uma moça, com uma senhora, uma jovem senhora, dos seus 20 e poucos, 30 anos, falecia daí a 1, 2 anos e gerava uma pensão por morte para ser paga por mais 30, 40 anos. Né?
Então, o que se estabeleceu? Que no caso do cônjuge, a duração da pensão ela será variável conforme a idade do pensionista. Então, para pensionistas abaixo dos 43 anos, a pensão deixa de ser vitalícia, ela passa a ter uma duração conforme a idade, naquele momento, que vai de 3 a 20 anos, conforme essa tabela, e apenas para 44 anos ou mais que ela é vitalícia. Tá bom, no máximo 10h45. Nós editamos uma nota técnica que trata das orientações para os regimes próprios em relação a essas alterações nas regras de pensão por morte, e essa nota técnica ela esclarece basicamente o seguinte: essas mudanças não se aplicam de forma imediata aos regimes próprios. É necessário que cada regime próprio, que cada estado, que cada município, ele encaminhe um projeto de lei para fazer essas adequações na sua legislação. Então, vocês terão que fazer esse processo de discussão. E aí, vocês que são conselheiros, quando o seu gestor do regime próprio levar à apreciação de vocês um projeto nesse sentido de adequação da pensão por morte, é importante que vocês tenham a compreensão do porquê isso está sendo feito, da necessidade disso ser feito. Para que esse debate ocorra internamente no regime próprio e para que ele depois seja levado também aos servidores e seja levado para discussão na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Vou falar aqui para a gente conduzir alguns outros pontos, de um documento aí que ficou denominado Carta de Teresina, que é uma reunião que ocorreu no mês de julho, por entre todos os governadores da região Nordeste, em Teresina, e por isso Carta de Teresina, eles produziram lá um documento, expressando várias preocupações em relação aos regimes próprios. E aí vou acelerar a minha fala aqui, para nós conseguirmos chegar ao final dentro do tempo estabelecido. Um dos pontos de reivindicação é em relação à questão da compensação previdenciária. Então, basicamente, o que foi colocado, a preocupação, principalmente, aí não é uma preocupação dos municípios, pelo menos não da quase totalidade dos municípios, não é uma preocupação mais dos estados, pelo fato deles não estarem recebendo ainda aquele valor do estoque da compensação. Então, uma reivindicação deles, essa reivindicação ela foi levada pelo Ministério da Previdência Social à Secretaria do Tesouro Nacional, nós estamos aguardando o encaminhamento em relação a isso. Em relação aos municípios, isso aqui acaba atingindo aí principalmente as capitais, os grandes municípios, que têm um valor de estoque a receber também considerável e que hoje há uma limitação no pagamento aí, num montante de, no máximo, R$500 mil mensais. Então, também uma reivindicação para que esse montante possa ser elevado. Segunda reivindicação foi que houvesse alguma manifestação do Ministério da Previdência Social em relação a essa necessidade de alteração das regras de pensão por morte para os demais entes da federação. Para atender essa reivindicação, nós editamos aquela nota técnica que eu mencionei agora há pouco. O CONAPREV também editou uma resolução recomendando que todos os entes da federação façam essas mudanças. Também, o estabelecimento de parâmetros para o equilíbrio financeiro e atuarial das polícias militares. Vimos ontem o conselheiro Sebastião Elvésio falando lá da situação dos militares de Minas Gerais, que ainda hoje não contribuem para o seu regime próprio de previdência. E aqui eu preciso lembrar que hoje essa legislação ela já é de iniciativa dos próprios estados. Então, cabe aos estados fazerem esse debate internamente e fazerem as alterações em relação ao regime próprio dos seus militares, porque o artigo 42 da Constituição assim estabelece. Fala-se também aqui da questão da securitização da dívida ativa dos estados
E aqui eu vou mencionar, para conhecimento daqueles que ainda não sabem, uma resolução, uma alteração que houve na resolução número 43 de 2001 do Senado Federal, por essa resolução 11 de 2015, do mês de agosto, e que permitiu que estados e municípios possam atrelar o recebimento da sua dívida ativa aos seus fundos de previdência. Então, isso é algo que já está autorizado por essa resolução do Senado e que é uma medida que vocês podem estar discutindo nos seus regimes, de estarem constituindo alguma espécie de fundo de recebíveis de dívida ativa como forma de equacionamento parcial do desequilíbrio dos regimes próprios. A carta fala também das aposentadorias especiais, da preocupação em relação aos projetos de lei que estão no Congresso Nacional. É uma preocupação que nós também temos e temos buscado acompanhar esses projetos de lei. Reconhecemos a necessidade de que a aposentadoria especial dos servidores públicos, prevista lá no parágrafo 4º do artigo 40, ela tem uma regulamentação, né, porque a ausência dessa regulamentação ela é ruim, porque aumenta a judicialização em relação a esse benefício, mas é necessário que essa discussão ocorra no Congresso Nacional e nós ficamos ali acompanhando esses projetos para que não saia nada que venha a piorar ainda mais a situação dos regimes, né, que seja insatisfatório. Discussão sobre uma reivindicação sobre a questão do PASEP, né, desoneração do PASEP, dos regimes próprios em relação ao repasse do PASEP. Em relação a isso, o que ocorreu? No último CONAPREV, foi aprovada uma nota técnica e uma resolução com uma fundamentação, uma reivindicação para que não haja essa oneração dos recursos dos regimes próprios pela contribuição ao PASEP. Esses documentos foram encaminhados pelo Ministério da Previdência para a Receita Federal do Brasil, e já há um pedido de audiência, né, por parte de representantes do CONAPREV, de alguns estados e das duas entidades nacionais, né, a ABPEM e a ANEPREM, de uma audiência na Receita Federal com o secretário da Receita para debater esse tema. Em relação, aqui menciono a questão do DPVAT, que era um grupo de trabalho do CONAPREV que tinha trabalhado essa questão do DPVAT, que uma parte desses recursos pudesse ir para os regimes próprios. De alguma forma, nós estamos tentando voltar a atuar em relação a isso num PLS que está lá no Senado, PLS 52 de 2015, que está tratando de uma redistribuição dos recursos do DPVAT, e nós estamos tentando ali incluir algo que possa beneficiar tanto o regime geral como o regime próprio, não naquela forma de repasse de recursos para pagar benefícios, mas na criação de um fundo para a reabilitação dos acidentados de trânsito, né, para que eles recuperem a sua capacidade e possam trabalhar ao invés de gerarem um benefício previdenciário. Previdência complementar, a discussão aí sobre o Prev-Federação, né? Nós temos vários estados que já aprovaram leis para a criação da Previdência Complementar. É um entendimento do Ministério da Previdência Social que é necessária a instituição da Previdência Complementar para os servidores públicos, assim como a União fez, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais fizeram. Mas para a maioria dos entes, né, para a totalidade dos municípios e até para alguns estados, não é viável ele, por si próprio, instituir a Previdência Complementar. E aí um projeto que foi trabalhado pelo Ministério, por meio da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, é a criação do Prev-Federação, que seria uma entidade de âmbito nacional que congregaria todos os entes, né, nessa entidade, porém, existe ainda falta uma aprovação por parte do Ministério da Fazenda, né? O Ministério da Fazenda tem algumas ressalvas em relação a esse projeto, então isso ainda não está resolvido dentro do governo federal.
E aqui, acho que estou terminando essa parte da Carta de Teresina, né, uma preocupação geral manifestada com a sustentabilidade dos regimes, e em relação a isso nós temos esse fórum de debate sobre políticas de trabalho, emprego e renda, que foi instituído por um decreto de abril de 2015, que teve a sua primeira reunião ocorrida no mês de setembro, e que pretende discutir medidas mais estruturais relacionadas à sustentabilidade dos regimes de previdência, né? Tanto o regime geral como o regime próprio. E aí alguns debates internos, algumas reflexões internas estão ocorrendo em relação a isso, para serem levadas a esse fórum, e ali nesse fórum se espera também que seja formada uma mesa específica para debater as questões dos regimes próprios, com a participação de representantes do CONAPREV. Falo agora um pouquinho de algumas resoluções do CONAPREV aprovadas nesse ano, algumas delas já mencionadas, e aí só para quem não conhece, né, o CONAPREV, ele é um conselho que congrega dirigentes de regimes próprios, né, todos os estados e representantes de alguns municípios das maiores capitais do país e também as entidades nacionais. Esse conselho, então, debate questões relacionadas aos regimes próprios de previdência social. Ali estão os objetivos, né, do CONAPREV, e aí as resoluções que foram aprovadas esse ano. A primeira delas é a respeito do programa que nós chamamos o Progestão RPPS, o CONAPREV apoiando esse programa, né, e aí eu vou mencionar um pouquinho dele à frente. A segunda delas tratando da questão do PASEP, que eu já mencionei. A terceira, sobre a questão das adequações nas pensões por morte. E a quarta delas, a respeito da reivindicação em relação à liberação dos recursos da compensação previdenciária, né? Então, era um instrumento que não era habitualmente utilizado pelo CONAPREV, embora previsto nesse estatuto, e que nesse ano nós passamos a utilizar, né, com maior frequência, que é fazer com que aquelas discussões que ocorrem no CONAPREV sobre aqueles temas mais relevantes, você possa produzir ali um documento, né, que registre qual é o posicionamento do Conselho em relação a esse assunto, e que esse documento, então, ele possa pautar outras discussões, reivindicações que ocorram externamente ao CONAPREV. Então, é uma iniciativa que se passou a adotar esse ano. Rapidamente aqui, nosso penúltimo tema, questão da modernização da gestão dos regimes próprios de previdência social. Desde 2011, 2012, ocorreram discussões no CONAPREV sobre a possibilidade de você criar uma certificação institucional, alguma forma de você ter um instrumento de melhoria da gestão dos regimes próprios. Tá? Nós retomamos essas discussões dentro do Ministério da Previdência Social no segundo semestre de 2014, constituímos um grupo de trabalho com representantes de alguns regimes próprios, né, de diferentes regiões, diferentes portes, e dessas discussões nós chegamos a uma proposta que foi submetida ao CONAPREV no mês de março, que foi aprovada pelo CONAPREV, e que resultou nessa portaria de maio de 2015. Né? Então, se cria esse programa de modernização da gestão, tendo esses objetivos, né, de fazer com que os regimes adotem melhores práticas de gestão, tenham maior controle dos seus ativos e passivos e tenham maior transparência no seu relacionamento com os segurados e a sociedade. Essa certificação ela será facultativa, a adesão ao programa envolve a participação não só do regime próprio, mas também do dirigente do ente federativo, do prefeito ou do governador, e será uma certificação com uma validade de 3 anos, e ela irá avaliar uma série de ações em 3 pilares, em 3 dimensões, né? Controles internos, governança corporativa e educação previdenciária. E você terá ali 4 níveis de certificação. Então, você tem
diferentes níveis de dificuldade, né, para atingir em relação a cada uma dessas ações, e você pode, então, ter uma certificação num grau inicial, num segundo nível, num terceiro nível, até um quarto nível, que seria aquele, vamos chamar assim, de excelência na gestão. Essa avaliação, ela não será feita pelo Ministério da Previdência Social, mas sim por alguma entidade que nós iremos credenciar para fazer essa certificação institucional. Aqui nós temos a relação das ações, né, isso está lá no anexo da portaria, não temos tempo e nem há necessidade de detalhar, mas aqui só a notícia para vocês, né, qual é o estágio atual dessa questão da certificação institucional, né. A portaria, ela prevê a edição de um manual desse Progestão Regime Próprio, né, um manual que vai dar as linhas gerais desse programa. Nós estamos, nesse momento, finalizando esse manual, pretendemos, até o final do mês de novembro, divulgar esse manual, e aí nós vamos colocá-lo numa forma de consulta pública. Ele vai estar disponível no site do Ministério da Previdência, para que as pessoas possam, todos os interessados possam acessar, e aí, por um período que nós vamos estabelecer de 30 a 60 dias, possam enviar as suas contribuições, as suas manifestações. Para nós recebermos essas manifestações, fazemos uma última análise em relação àquilo que foi colocado, e depois realizaremos mais um estágio, que é uma audiência pública aí com um objetivo principal de discutir a questão do credenciamento das entidades certificadoras, né, que é algo muito importante e muito sensível, que é você definir o critério para quais entidades vão poder atuar em relação a essa certificação. Então, em resumo, uma iniciativa partida dos próprios regimes, né, por meio dos seus dirigentes no CONAPREV, englobada pelo Ministério da Previdência Social, como algo de importante para que nós possamos ter, dentro dos regimes próprios, um avanço na profissionalização da gestão, né? Se vocês se lembram, lá naquele quadro que eu coloquei lá atrás, sobre os desequilíbrios, né, a situação de desequilíbrio dos regimes, eu mencionei que uma parte da solução disso seria por medidas também de gestão, né, e o CONAPREV, então, vem nesse sentido da gestão. Vou pular essa parte aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, mas ali nós temos essa questão da certificação institucional também como um dos requisitos para que os regimes próprios possam ser considerados investidores qualificados ou investidores profissionais, né? Que é algo que foi disciplinado lá pela nossa pela instrução da CVM, né, do final do ano passado, e pela nossa portaria número 300, 2015, de final de junho e início de julho. E para finalizar, que o tempo já está esgotado, né, saindo um pouco, né, dessa linha mais aí da discussão dos cenários, desafios e perspectivas num nível mais abrangente, né, e tratando assim de uma questão pontual da nossa relação com os regimes próprios, né, importante, a questão do atendimento às demandas dos regimes próprios, né? Algo que nós havíamos, me lembro que nesse congresso no ano passado, nós dissemos que estávamos iniciando o processo de discussão da nossa estrutura interna do departamento, que nós iríamos passar por um processo de uma consultoria para avaliar os nossos processos de trabalho, né? Algo que ocorreu ao longo desse ano de 2015, e nós temos já aí uma medida concreta, né, adotada, implementada, que foi agora no início do mês de outubro. E qual era o problema anterior que nós tínhamos conhecimento dele e que vocês que acessam, né, o nosso departamento para resolverem os seus problemas também tinham conhecimento. Várias portas de entrada para as demandas chegarem, né? Vários telefones, vários e-mails, várias coordenações para dar aquele atendimento inicial. E esse atendimento pulverizado, muitas vezes vocês não conseguindo ter acesso a ele, né? Ligando e os telefones
não conseguindo falar, né, tentando aí, às vezes por vários dias falar conosco e não conseguindo por causa da nossa dificuldade de atender a toda essa demanda. E aí, à medida que nós já adotamos, né, nós criamos uma coordenação de atendimento no departamento. Essa coordenação de atendimento ela ainda não está formalmente constituída na nossa estrutura organizacional, né? Existe uma proposta em relação a isso, mas depende de uma aprovação do Ministério do Planejamento, junto com outras medidas de estruturação. Mas mesmo sem ela estar formalmente na nossa estrutura organizacional, ela já está de fato implantada. Nós criamos essa coordenação de atendimento e começamos essa centralização pelo atendimento telefônico, né? Então, esqueçam lá o 5725, o 5776 e os outros, né? O 5725 era o mais famoso, mas tínhamos também os outros. E o novo número de telefone para contato com o departamento é esse aqui, que ficou bem fácil de guardar, né? Porque é o 5555, e o prefixo também é 5, se vocês pensarem, né? Porque 2 mais 2 mais 1 é 5, né? Então, 2021 5555, 5 no prefixo e mais 5555 depois. O horário de atendimento, que nós tínhamos um horário de atendimento telefônico que era apenas de 10 às 12, de 14 às 16, agora está de 8 às 18, horário de Brasília, tá? Então não precisam mais concentrar as ligações apenas naquele horário. Nós temos aí um intervalo, o início da manhã, o final da tarde, o horário de almoço, que aí nós temos menos pessoas lá, mas existe alguém atendendo, então pode ser que vocês não consigam falar em algum momento desse, mas temos um atendimento contínuo pelo telefone de 8 às 18, nesse telefone único. O que nós esperamos que nós vamos ter com essa mudança? Primeiro, maior resolutividade em relação aos problemas. Por quê? Antes, o que você tinha que fazer? Você tinha 3 pendências lá no seu extrato previdenciário, você ia ter que ligar em 2 ou 3 números para em cada um deles tratar de uma questão, né? Agora você liga nesse número e o atendente que vai tentar resolver o seu problema já naquele momento. Ele não vai conseguir resolver todas as demandas, mas desse primeiro mês aí, que nós já estamos avaliando esse atendimento, nós estamos com um percentual em torno de 70% a 80% de resolutividade da dúvida apresentada já nessa primeira ligação. Os outros 20% a 30% que aquele atendente não consegue resolver, porque precisa de uma análise mais aprofundada, né, de uma análise técnica com um conhecimento mais aprofundado, ele pode ou transferir sua ligação para o analista naquele momento, ou deixar registrado ali o seu atendimento. Isso vai ser transferido como uma demanda e nós vamos ligar depois para vocês para ver qual é o problema e dar a orientação necessária, tá? Aí sempre que vocês ligarem, a primeira coisa que ele vai pedir é o CPF. Aí nós vamos fazer o seu cadastro, mas nós já temos um pré-cadastro lá, com base nos dados do CadPrev, então aqueles que já estão no CadPrev, a gente já tem esse pré-cadastro, e você vai informar, a primeira vez aí você tem o seu cadastro completo, na outra vez ele vai pedir só o seu CPF, para quê? Nós queremos saber quem está nos ligando. É um dirigente de regime próprio, é um conselheiro, é uma consultoria. Nós não tínhamos, né, sabíamos que todos ligavam em grande quantidade, mas quem era, a gente não sabia, né, a gente não tinha isso mapeado. Agora a gente passa a ter essa identificação. Uma sistematização das demandas. Eu vou registrar qual é o assunto, e aí eu vou poder ter uma estatística me dizendo quais são os temas que geram maiores dúvidas em relação aos regimes próprios. Se eu sei quais são as maiores dúvidas que vocês têm, eu tenho como depois tomar medidas preventivas para esclarecimento dessas dúvidas. O que nós vamos fazer? Algumas medidas que nós já temos aí planejadas para 2016. Eu vou gravar um vídeo institucional esclarecendo a dúvida sobre parcelamento. Vamos gravar um vídeo sobre parcelamento e vamos colocar lá na página do Ministério para vocês poderem acessar esse vídeo lá com dúvidas sobre parcelamento. E com outros assuntos também, então posso deixar isso para diminuir essas dúvidas. E o agendamento dos atendimentos presenciais.
Peço que não façam mais como era comum antes, e era comum até pelas nossas próprias deficiências, que a pessoa do nada aparecia lá para ser atendida, né? E aí nós tínhamos, às vezes, num dia, aquela fila que se formava no corredor, porque a gente não conseguia atender todo mundo, né? Porque chegavam, e aí principalmente no mês de dezembro, né? Então agora, os atendimentos presenciais, eles são agendados também por esse telefone. E quando vocês forem ao departamento, fisicamente vocês já vão notar uma diferença, porque a hora que vocês saírem do elevador, a coordenação do atendimento já é a primeira sala que está ali. Então, para nós evitarmos também que haja aquele trânsito de pessoas, né, pelas várias coordenações que acabavam prejudicando também o trabalho do dia a dia. Então, você é atendido ali na recepção, você aguarda, e nós temos algumas salas de reunião para onde você vai ser direcionado para esse atendimento. Fizemos também uma reorganização do protocolo administrativo, né? Antes nós tínhamos a pessoa ir lá resolver algo conosco, que ela precisava deixar um documento, ela era atendida ali no 4º andar do anexo, e ela tinha que protocolar o documento no 7º andar do prédio principal, né? Então, para quem não conhece, ele tinha que saber que ele tinha que descer do 4º para o 3º, pegar o túnel, ia sair no outro lado, ele tinha... Num ele estava no 3º, no outro ele saía no 2º, né? E para subir lá no 7º, ele ia lá, protocolava e depois fazia o caminho inverso para voltar e falar assim, olha, protocolei o documento. Então, isso também deixa de existir. O protocolo administrativo está ali do lado da sala de atendimento, vocês também, quando forem levar documentos, serão atendidos ali. Um próximo passo que nós faremos, creio que não conseguiremos fazer no final desse ano, mas no início do próximo ano, é fazer essa centralização também para os e-mails. Hoje eu continuo com aqueles vários e-mails, mas passaremos a ter também um e-mail único para envio das demandas, tá? E pretendemos que isso se dê por meio de uma espécie de um fale conosco lá na página, em que você preenche um formulário com os seus dados, a sua dúvida, e aí isso chega para nós, para a gente dar um retorno para vocês, né? Tenho certeza que isso também vai resolver aquele problema dos e-mails que muitas vezes são enviados e são bloqueados pelo nosso servidor da caixa de entrada do Ministério e outros problemas mais. E da gente não ter um controle também desses e-mails. E desses primeiros 30 dias, essa coordenação ela começou a funcionar no dia 6 de outubro, né? Então hoje, 5 de novembro. Nesses primeiros 30 dias, nós já tivemos aí 877 atendimentos, né? Então a gente, e temos observado uma melhoria. É possível que algum dia vocês liguem e não consigam ser atendidos no primeiro momento? É possível, mas tenho certeza que o atendimento será muito melhor do que era anteriormente. E aí, nós terminamos aqui a nossa exposição, né, passando já um pouquinho do tempo, mas agradecendo a atenção de vocês, né, e devolvendo a palavra para o Correia. Obrigado.